Sabe aquela sensação de esgotamento espiritual? Aquela impressão de estar correndo numa esteira, se esforçando muito, mas sem nunca sair do lugar? Bom, na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar numa reflexão que propõe uma saída para esse ciclo. Vamos explorar a diferença entre o esforço religioso e uma transformação que é de verdade, autêntica. O que significa, afinal, viver pela fé que salva? É uma ideia que, olha, pode realmente mudar tudo. Para a gente entender bem essa jornada, nosso roteiro vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai identificar um problema muito comum, o esgotamento religioso. Depois, vamos ver a grande virada de chave na vida do apóstolo Paulo, o que vai nos levar a uma distinção teológica que é, no mínimo, surpreendente. E, por fim, a gente descobre como tudo isso aponta para um caminho de descanso e transformação real. Então, vamos começar por um ponto que talvez seja bem familiar para muita gente: aquele peso da religião. O material que a gente está analisando descreve justamente essa sensação de carregar um fardo, sabe? A pressão constante de ter que ser bom o suficiente, de alcançar um padrão de perfeição que parece sempre inalcançável. E aí vem a pergunta, né? Existe um cansaço em ficar só tentando? A fonte sugere que sim, e que para muitas pessoas a vida espiritual acaba virando exatamente isso, um ciclo sem fim de esforço e frustração. É como tentar carregar uma pedra pesada montão acima só para ver ela rolar tudo de novo para baixo. E é aqui que a gente chega no centro do problema. De acordo com o texto, quando a nossa tentativa é de alcançar justiça, ou seja, de sermos considerados certos ou aceitáveis pelos nossos próprios méritos, o resultado inevitável não é paz. Pelo contrário, é frustração, é um esgotamento que vai quebrando a gente por dentro. Então, como é que se sai desse ciclo? Para ilustrar a saída, o texto usa a história do apóstolo Paulo como grande exemplo de uma mudança radical de perspectiva. A transformação do Paulo é apresentada aqui em 3 momentos bem claros. Primeiro, o antes, uma vida toda baseada no esforço próprio, acorrentada à lei. Depois vem o ponto de virada, o encontro transformador com Cristo na estrada de Damasco, um momento que quebra tudo. E, finalmente, o depois, uma vida que não floresce mais pelo esforço, mas pela presença viva de Cristo. Ele deixou de tentar fazer para simplesmente ser. E essa citação aqui, ela é reveladora. A meta do Paulo não era mais ser um bom cumpridor de regras, era ganhar Cristo. Isso muda completamente o jogo. A busca deixa de ser por uma performance impecável e se torna a busca por uma pessoa. É a troca de uma religião por um relacionamento. E essa comparação deixa os dois sistemas bem claros, lado a lado. De um lado, a justiça que depende do desempenho humano, aquela que o Paulo abandonou. E do outro, a justiça que vem da união com Cristo, algo que se recebe como um presente. Mas o que significa, na prática, estar em Cristo? O texto explica que isso vai muito além de uma expressão religiosa. É o lugar onde tudo acontece. Desde o momento em que uma pessoa é despertada espiritualmente até a sua redenção final, tudo é um presente que se recebe por estar unido a Ele. Ok, agora a gente entra no que talvez seja o ponto central, o coração teológico dessa análise. Existe uma diferença fundamental na linguagem que, segundo o texto, muda completamente a nossa compreensão da salvação. Isso levanta uma questão fundamental, né? Se simplesmente acreditar em algo não é o suficiente, que tipo de fé é essa que realmente transforma uma vida? A fonte dá uma pista. O segredo não estaria na intensidade da nossa fé, mas sim na sua origem. A chave para entender isso está numa palavra grega, pistis. Ela não significa apenas fé, no sentido de acreditar em algo. Ela também carrega o sentido de fidelidade. E é esse segundo significado que revela o segredo. E aqui está a chave, bem nessa palavrinha. Paulo não diz que vive pela sua fé em Cristo. Ele diz que vive pela fé do Filho de Deus. O ponto do texto é que essa preposição, esse de, em vez de em, muda absolutamente tudo. Não é a nossa fé que é frágil que nos sustenta, mas sim a fidelidade perfeita e inabalável de Cristo, que agora vive e opera através de nós. Olha só como o processo funciona, então. Tudo começa com a união. Essa união nos dá acesso à justiça dele, como um presente. E a partir daí, a vida é vivida não com a nossa força, mas com a fidelidade dele operando em nós. O texto enfatiza que entender isso é profundamente libertador. Certo, mas e na prática?
quais são os resultados dessa nova realidade. Essa parte da análise explora como a verdadeira transformação se manifesta, em contraste com aquela performance religiosa artificial. Pensa só na força dessa frase do texto. Os seguidores de Cristo não precisam tentar brilhar. Isso vira de cabeça para baixo toda a ideia de performance religiosa. A luz não é algo que a gente se esforça para produzir. Ela é a consequência natural de uma fonte de luz que agora habita dentro da gente. É interessante que o texto não trata qualidades como honestidade ou fidelidade como uma lista de regras a serem seguidas, mas sim como frutos. Da mesma forma que uma macieira não se esforça para dar maçãs, uma vida transformada por Cristo naturalmente produz essas características. Elas não são forçadas, elas simplesmente crescem. E como isso acontece? Qual é o mecanismo? A resposta é contemplação. O foco muda. Não é mais em como eu posso melhorar, mas sim em Cristo. Ao manter o foco nele, a transformação acontece de dentro para fora, quase como um reflexo natural. E agora a gente junta todas as peças. Se a solução não é se esforçar mais, então o que fazer? Essa parte final revela o segredo, que até parece um paradoxo. Um chamado não para ação, mas para rendição. No fim das contas, a escolha se resume a isso que a gente vê aqui. De um lado, a esteira do esforço humano, que, como vimos, leva ao cansaço e à frustração. Do outro, o descanso na obra de outro, que, segundo a fonte, é o único caminho para a verdadeira liberdade e vida. Então, qual seria o verdadeiro chamado? Primeiro, render-se, deixar de ser o herói da própria história. Segundo, descansar, confiar totalmente que a obra de Cristo é suficiente. E terceiro, receber, aceitar a justiça dele não como um prêmio pelo esforço, mas como um presente gratuito. É uma completa mudança de protagonista. E com isso, a mensagem central fica muito clara. A fé que realmente salva é a fidelidade do próprio Cristo. É a fé que nos transforma por dentro. Esta, segundo o texto, é a fé de Cristo. E a gente termina com essa pergunta que fica para reflexão mesmo. A vida espiritual é sobre o nosso esforço ou sobre a obra dele em nós? De acordo com a análise que vimos hoje, a resposta para essa pergunta não é só um detalhe teológico. Ela define a diferença entre a escravidão e a liberdade, entre o cansaço e o descanso.